Olá, sejam todos bem-vindos a mais um evento de extensão promovido pelo Centro Universitário Filadélfia, Unifil, tratando aqui e abordando temas relevantes quando a gente pensa nessa necessidade que as instituições de ensino superior têm de implementação da extensão curricular, o que muitos estão chamando de curricularização da extensão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar como que a gente pode trabalhar com a extensão curricular, vamos falar um pouquinho sobre teoria, ou seja, o que diz a legislação, tá? O que diz aí os teóricos em relação à extensão curricular, mas também falar um pouquinho sobre prática, ou seja, como fazer, como implementar, como trabalhar a extensão curricular, claro, partindo de nossa experiência aqui na Unifil, nós já estamos trabalhando com a extensão curricular há 3 anos, já temos algum processo, alguma caminhada, estamos aprendendo também, como todos nós, estamos aprendendo a como pensar, como implementar a extensão curricular nos cursos de graduação, mas temos uma caminhada e vamos compartilhar um pouquinho também dessa nossa caminhada com vocês, ok? Aqui são os meus contatos, o meu e-mail, tem aqui o meu telefone, esses QR Codes vocês podem encontrar aí o meu currículo Lattes, acesso ao LinkedIn, mais para conhecerem um pouquinho sobre a minha trajetória, quem sou eu e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo na instituição. Aqui na Unifil, eu atuo como coordenador de iniciação à pesquisa e extensão e também como procurador institucional. Então, todo o projeto de extensão curricular nós estamos aí coordenando, visando a implementação da forma mais correta, atendendo os preceitos legais e também que a gente possa atender de forma mais completa a comunidade e a formação de nossos alunos. Vamos seguir, aqui é uma dica para vocês, é um site, um resumo do que eu vou falar aqui, vai estar nesse site, é um site que aborda o tema extensão curricular, tem basicamente aí todas as informações resumidas em relação à extensão, então vale a pena dar uma olhada, tá aí o QR Code, é só entrar com o celular de vocês para ter essa informação, uma informação complementar, uma informação que vai ajudar também nesse entendimento em relação ao funcionamento da implementação de extensão curricular nos cursos de graduação nas instituições de ensino superior, tá? Nós estamos respaldados aqui em um documento, em uma resolução, a resolução 07, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar dessa resolução que estabelece as diretrizes. Então, nós temos diretrizes. Então, quando a gente pensa em extensão curricular, nós não estamos pensando do nada, nós não estamos inventando, ou nós não estamos aqui estabelecendo regras próprias, Não, nós temos aqui uma diretriz. E a partir dessas diretrizes, que é justamente a resolução número 7, é que nós estabelecemos, então, a forma de trabalhar, e internamente, é claro, nós temos diretrizes próprias, mas essas diretrizes estão respaldadas pela resolução número 7, de dezembro de 2018. Então, é fundamental ter conhecimento e ler de forma cuidadosa na íntegra esse documento. Aí está o QR Code para acesso direto a essa resolução, tá? O que diz, então, essa resolução? Quais são os aspectos importantes em relação a essa regulação? Nós temos aqui, então, no artigo 7º, que são consideradas atividades de extensão. O que é extensão curricular? Tá? O que você está entendendo que se está estabelecendo como extensão curricular? São consideradas atividades de extensão as intervenções, veja bem, intervenções que envolvam de forma direta, diretamente, as comunidades externas às instituições de ensino superior. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente está falando de intervenções, então tem que ter ações práticas que envolvam de forma direta comunidades externas às instituições, ou seja, não são atividades que vão atender a comunidade interna, vai atender a comunidade externa. Então, atender as comunidades é um dos aspectos, a gente pode colocar aqui como um aspecto, intervenções que atendem às comunidades externas e que de alguma forma esteja vinculada à formação do estudante. Então, esse é o segundo aspecto, tá? Então, eu tenho como primeiro aspecto atender a comunidade externa, intervenções que atendam a comunidade externa, e segundo aspecto que esteja vinculado à formação do estudante. Temos que ter isso de forma muito clara, porque ter a atividade de extensão aqui não é simplesmente uma atividade assistencialista, mas são atividades que contribuem para a formação do estudante. Que o estudante, ao executar esses projetos, essas atividades de extensão, que eles possam enxergar
como que aquilo que ele está estudando, as competências e habilidades que ele está desenvolvendo no curso, os conteúdos que ele está tendo contato, como tudo isso contribui, tá, para a formação dele e como que tudo isso possibilita atendimentos à comunidade. Então, não é assistencialista, não é simplesmente fazer, de repente, a entrega de equipamentos ou de cestas básicas, como a gente já viu alguns projetos, né, que tem esse foco, se não tiver alinhada à formação do aluno. Eu posso, sim, fazer as entregas desde que eu deixe muito claro como que isso está contribuindo para a formação desse estudante. Então temos que ter isso bem claro e tomar muito cuidado, né, quando a gente elabora ou desenvolve os projetos de extensão curricular. Então está aqui, né, os dois aspectos relevantes que estão presentes na resolução. Primeiro, envolver diretamente a comunidade externa. Então aqui hajam projetos que intervenham e que envolvam de forma direta a comunidade externa. E o segundo aspecto, que esteja vinculado à formação do estudante. Tá? Então, todo projeto que for ser desenvolvido, tá, e que for ser aplicado, vinculado à extensão curricular, tem que abordar esses dois aspectos. Senão, né, nós não estamos trabalhando, nós não estamos alinhados com a Resolução 7 no que se refere à extensão curricular. Vamos seguir aqui. Algumas questões importantes quando a gente trata da comunidade externa. Por exemplo, eu posso cobrar? Né? Eu já ouvi vários questionamentos em relação a isso. Eu vou usar ali a minha clínica, eu vou usar o meu laboratório, tá, uma estrutura que já existe, o NPJ, quando eu falo, por exemplo, em curso de Direito, a brinquedoteca, tá? É uma estrutura que já existe, que a gente vai usar, né, para poder atender a comunidade. Pode ser usada essa infraestrutura? Pode. E eu posso cobrar, né? Eu posso fazer a cobrança? Sim, desde que seja uma cobrança adequada, né? Desde que seja uma cobrança que possa ser de alguma forma absorvida, né, por essa comunidade, não tem problema, tá? Nenhum lugar diz que não pode cobrar. O que eu não posso fazer é uma cobrança exorbitante, tá? Uma cobrança que aquela comunidade nunca vai chegar ao serviço que está sendo oferecido. Então tem que ter um equilíbrio, tem que cuidar, tá? Muitas vezes a cobrança não é o caminho. Tá? Outras vezes eu posso fazer uma cobrança simbólica ou fazer uma cobrança respeitando, né, a potencialidade ou respeitando aquilo que aquela comunidade pode despender de valores para aquele atendimento. Então tem que ter uma avaliação, tá, em relação a essa cobrança. Eu posso usar, já respondi aqui, né, as minhas clínicas e laboratórios? Posso, claro. Tá? Eu já tenho essa infraestrutura, já tenho ali, né, montado, já tenho um atendimento que está sendo feito com a comunidade. Agora eu vou agregar mais uma ação ali, que é a extensão curricular na minha clínica de psicologia, no meu laboratório de arquitetura, na minha brinquedoteca, não é isso? No meu NPJ. Eu posso, né, agregar no meu laboratório de consultoria, ali nos cursos de administração, contábeis. Eu posso, tá? Usar as minhas clínicas e laboratórios. O importante é entender que essas atividades de extensão não se confundem com as outras atividades que ali já acontecem, né? Então ali já acontece, por exemplo, estágios, outros tipos de práticas. A atividade de extensão é um projeto paralelo às atividades que já existem, já acontecem ali. Eu não posso ter sobreposição de carga horária, mas é possível sim, né, o fazer uso desses espaços. E lembrando que não é assistencialismo, tá? Nós não estamos trabalhando com assistencialismo, nós estamos trabalhando, tá, com intervenções, com ações, né, que possam atender a comunidade e que seja vinculada à formação dos estudantes. Tá? Isso é bem importante. Quando eu penso na formação discente, eu tenho que entender que todo aquele arcabouço teórico, todo aquele conteúdo que ele está sendo, né, que está sendo colocado em contato, que ele está tendo acesso, deve contribuir para as atividades de extensão. Todas as competências profissionais, todas as habilidades que ele está desenvolvendo, tá, tudo isso deve ser colocado, né, deve ser utilizado, deve ser pensado nos projetos que vão ser desenvolvidos e da forma como vai ser atendida a comunidade. Ou seja, o estudante tem que manipular tudo aquilo que ele está aprendendo, ele tem que utilizar todo o seu conhecimento, né, ele tem que poder fazer uso das suas habilidades. Então, tudo isso é importante quando eu penso na extensão curricular. Tá? Não é simplesmente projetos, né, que eu vou olhar para a comunidade apenas, né, de repente de uma forma, de uma mão única. Não, é mão dupla, é formação do estudante e atendimento à comunidade. Por isso que é interessante, né? E é por isso que ela está na matriz curricular. Por isso que a gente chama de extensão curricular, porque ela está alinhada à formação do estudante, ok? Ou seja, no artigo 2º da resolução é muito claro, ó,
As diretrizes para a extensão na educação superior brasileira regulamentam as atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação na forma de componentes curriculares. Ok? São componentes curriculares. O que significa isso? Que tem que estar na minha matriz. Quando eu for apresentar a minha estrutura curricular, a minha matriz curricular, aí cada instituição, né, tem os seus conceitos, né, a sua estruturação, né, a forma como o currículo está organizado, a extensão tem que aparecer de forma direta e clara. Eu tenho que olhar para a minha matriz curricular, para a minha estrutura curricular e tenho que enxergar a extensão ali. Tá? Então, porque a legislação deixa muito claro, é um componente curricular. Tá? É um componente curricular obrigatório, tá? Que o aluno tem que cumprir. Então, não é opcional. Não é igual aquela extensão tradicional que nós temos nas instituições, onde, né, o professor ou um grupo de professor apresenta um projeto e os alunos que desejam participar, né, se inscrevem e fazem, né, e desenvolvem os projetos. Aqui não. Aqui é um componente curricular obrigatório, onde todos os alunos que estão matriculados naquele componente curricular devem cumprir as atividades, tá? E todos os alunos devem cumprir a carga horária mínima estabelecida em relação à extensão curricular e tem que aparecer ali nos seus documentos, né? Nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho. Agora, a grande questão que se coloca é isso, né? Como eu vou inserir? O que eu digo é o seguinte, quanto mais detalhado, melhor. Eu tenho que detalhar, eu tenho que deixar claro, né? Para quando eu olhar para a matriz curricular, para a minha estrutura curricular, eu conseguir enxergar de forma clara e objetiva, tá? Como se está inserida a extensão curricular na minha matriz, tá? É claro que cada instituição vai encontrar a sua melhor forma de fazer. Eu tenho que entender isso a partir da realidade de cada instituição, tá? Mas que tem que estar na matriz curricular de forma clara, tem que estar. E tem que deixar claro também no PPC, tá? Quando vai ser elaborado o projeto pedagógico dos cursos, que a atividade de extensão não se confunde, por exemplo, com a atividade acadêmica curricular. Tá? A atividade acadêmica curricular tem um papel específico, que é flexibilizar o currículo. Né? Ou seja, o aluno ele vai optar sobre o que ele vai desenvolver, o que ele vai fazer, qual linha que ele vai seguir, se ele vai fazer um projeto, se ele vai fazer um curso, se ele vai participar de um evento. Claro que tem as regras da instituição, né, para que isso aconteça, existem as regras do curso para que isso aconteça, mas é uma forma de flexibilização curricular. Tá? E assim não deve estar amarrado, né? Ou seja, é diferente de uma disciplina, é diferente, né, de um componente curricular onde todos devem desenvolver determinadas atividades, já que as atividades acadêmicas complementares é de livre escolha dos alunos, ok? Extensão curricular também não é estágio. Estágio é uma coisa, extensão curricular é outra, tá? O estágio, geralmente, ele tem papel de aproximar o aluno da prática profissional, seja o estágio curricular, seja o estágio, né, não curricular, mas o grande objetivo é aproximar o aluno da prática profissional. A extensão é intervenção e atendimento às comunidades, são coisas distintas e diferentes e não pode se confundir. Inclusive as cargas horárias devem estar bem definidas, tá, dentro do PPC, o que se refere ao estágio e o que se refere à extensão curricular. Mesma coisa do TCC, tá? É diferente. O TCC geralmente, né, tem o objetivo de desenvolver um trabalho acadêmico. Claro que tem diversas formas do TCC, né? O mais tradicional é o trabalho monográfico, mas não é só um trabalho monográfico. Cada curso, cada projeto, né, pode, seguindo as diretrizes curriculares, pode estabelecer, né, formatos diferentes de organização e entrega desse trabalho, mas é um trabalho, é uma atividade mais acadêmica, né, de resultados, de reflexões que são desenvolvidas no decorrer do curso. Então é importante, né, destacar que extensão curricular não é atividade acadêmica complementar, não é extensão curricular e não é TCC, tá? É outra coisa, tá? É atendimento à comunidade que contribui para a formação do estudante, ok? Isso é bem importante a gente entender. Outra informação importante, né, que nós temos aqui estabelecido que a carga horária mínima destinada à extensão curricular, tá, nas matrizes curriculares é 10% da carga horária total do curso. Tá? Isso aqui é bem importante, tá? É 10% da carga horária total do curso, certo? Isso, né, é além de atividade acadêmica complementar, além de estágio, além de TCC, sempre considerando, né, as diretrizes curriculares
nacionais de cada curso. Então, quando você vai pensar aí a questão da extensão curricular, é sempre importante, é fundamental você olhar as diretrizes curriculares. Por exemplo, os cursos bacharelados presenciais, lembrando, bacharelado presencial, não estou falando de licenciatura e nem de curso à distância, bacharelado presencial, tem uma diretriz própria em relação à carga horária de curso, né, e tempo de integralização. Então, você tem que olhar esse documento. Cada curso tem as suas diretrizes, então tem que olhar esse documento. E, junto a isso, né, pensar como que eu implemento a extensão curricular, pensando que é 10% da carga horária total do curso. Então, se o curso tem 3.200 horas, extensão são 320. É simples assim. Ah, mas é 10% tirando o TCC, tirando estágio? Não, tá? É além da carga horária destinada ao estágio, ao TCC, à atividade complementar. É somando tudo. Tá? Eu somo tudo, deu 3.500 horas, então tem que ter 350 horas de extensão. Ah, então quer dizer que são 3.200 mais 320, então vai dar 3.520? Não, se der 3.520, então são 352 horas de extensão. Tá? É dentro das 3.200 horas, eu tenho que ter 320 horas de extensão. Tá? 10% da carga horária total do curso destinada à extensão curricular, tá? Importante isso. Além disso, está determinado na Resolução 07 que cada instituição deve estabelecer as suas regras. Então, a sugestão, né, está escrito um deve aqui, mas na verdade é uma sugestão, né, deve publicar uma resolução, tá, dizendo um regulamento interno, tá, dizendo como que a extensão curricular vai acontecer. Claro que tem uma diretriz maior, né, que é a Resolução 7, mas eu posso estabelecer e devo estabelecer as regras internas, tá? Para poder entender internamente como que essa extensão curricular vai funcionar, ok? Vamos ver aqui como que aparecem algumas questões de documentos na resolução, tá? Que trata da extensão curricular. Vamos lá, ó. O artigo 13 coloca: para efeito do cumprimento do disposto no Plano Nacional de Educação, as instituições devem incluir no seu PDI, ó. Então, eu falei de um documento interno, de um regulamento, mas o PDI deve prever também, tá, como funciona a extensão curricular, os PPCs, né, ou aqui está PPP, né, Projeto Político Pedagógico, mas os chamados, né, de forma mais convencional, os PPCs dos cursos de graduação devem ressaltar, né, o valor das atividades de extensão, certo? Como que vai acontecer, como que os estudantes vão desenvolver as atividades, como que se obtém os créditos, né? Ou seja, como que o aluno vai ser aprovado nessas atividades, qual é a carga horária destinada a cada atividade. Então, tudo isso tem que ser descrito de uma forma bastante clara no PPC de cada curso e de forma um pouco mais geral, né? Claro, porque é institucional, no PDI da instituição, ok? Então, veja, nós estamos falando aqui de documentação institucional, um regulamento, tá? Uma forma de funcionamento, PDI, PPC, nós temos aqui ó, o artigo 15, que as atividades de extensão devem ter sua proposta, desenvolvimento e conclusão registrados. Então, veja, a lei está dizendo isso, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter documentado, né? Ou seja, um projeto, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um resultado disso, né? Então, eu tenho que dizer como que isso aconteceu, qual foi a conclusão disso, né? Como que nós organizamos os planos de trabalho, as metodologias. Então, muitas vezes, né, eu já recebi questionamentos como esse, eu tenho que ter um registro, né, um projeto, eu tenho que ter um projeto, porque eu tenho que ter o registro disso. É um projeto de extensão, é um curso de extensão, é um evento de extensão, não importa. Eu tenho que ter esse documento registrado, tá? E aí, claro que cada instituição vai ter a sua estrutura. No nosso caso, aqui na Unifil, nós temos a Pró-Reitoria, tá, de extensão e iniciação à pesquisa, e essa pró-reitoria, né, é onde você tem o protocolo dessas informações, essa pró-reitoria que coordena tudo isso, tá? Então, cada instituição vai ter a sua estrutura, mas tem que ter esses projetos guardados, protocolado, tá, para que possa haver um acompanhamento, inclusive com relatórios de conclusão, ok? Isso é importante, ó. As atividades de extensão devem ser sistematizadas, acompanhados, né, registrados, tá tudo aqui, ó. Avaliado por instância administrativa e institucional. Então, naquele regulamento interno que eu falei, vai dizer qual que é essa instância.
tá? É uma diretoria, é uma coordenação, tá? Vai existir um setor específico para isso, tá? A pró-reitoria de graduação, a diretoria acadêmica, né? A pró-reitoria de pós-graduação, cada instituição tem a sua realidade, tá? E vai estabelecer aí, tá? Qual é esse organismo, né? Ou essa instância administrativa que vai ficar responsável por acompanhar a extensão curricular. Veja que a própria resolução traz, né, algumas normativas em relação a documentos, PPC, PDI, projetos, né, eu tenho que ter isso muito claro como que acontece, em uma instância administrativa que vai fazer esse acompanhamento. Nós temos aqui também dizendo, né, que tudo tem que ser registrado na documentação dos estudantes, então no histórico escolar do aluno, tá, vai ter que aparecer lá que ele cumpriu aquela carga horária de extensão, tá, de preferência com o nome do projeto, se for possível, né, realizar talvez uma emissão de um certificado complementar, mas no histórico escolar tem que aparecer, tem que ficar muito claro que o aluno desenvolveu essa atividade e o crédito por ele recebido, tá? Então, isso aí parece óbvio, mas a legislação traz para não deixar dúvida, né, que tem que ter o registro, tá, nos documentos do estudante em relação à atividade extensionista por ele realizado, ok? A resolução fala também de avaliação, né? Como que acontece a avaliação? E é interessante porque a resolução traz isso em vários aspectos. A avaliação da própria atividade, que é desenvolvida, né, pelo docente ou pelo responsável pela extensão curricular. Então, a atividade foi adequada, atendeu os objetivos, né? A atividade alcançou a comunidade, atendeu a formação do aluno. É uma avaliação da atividade, que é diferente da avaliação da aprendizagem, né? Ou seja, os alunos, eles tiveram, né, ali uma aquisição importante para a sua formação, eles aprenderam, né, com a atividade extensionista, contribuiu, né, para o seu desenvolvimento profissional enquanto cidadão, tá pensando aí o projeto pedagógico do curso. Então, uma coisa é a avaliação da atividade, outra coisa é a avaliação da aprendizagem. Também se fala da avaliação interna, né? Ou seja, a comissão própria de avaliação ganhou mais um trabalho, né? Nós sabemos que as instituições têm aí as suas comissões próprias de avaliação, nós sabemos que essas atividades, elas são, as comissões de avaliação, elas têm muita atividade, mas aqui temos mais uma atividade, né? Que é avaliar, né, o impacto, né, se essas atividades de extensão estão sendo relevantes para a comunidade, para a formação do aluno. Então, a CPA deve se envolver aí nesse processo. E também a avaliação externa, aquela avaliação do INEP, MEC, né, quem acompanha esses processos sabem que nos despachos saneadores, tá, já está aparecendo ali para verificar, né, para se verificar nos cursos de graduação como está acontecendo a extensão curricular. Então, ou seja, já existe, né, essa exigência. Acredito que nos próximos instrumentos, quando os instrumentos forem revistos, vai aparecer, tá, algum item específico de extensão curricular, algum indicador específico de extensão curricular. Então, a avaliação externa também tem que se preocupar com a extensão curricular. Então, a avaliação aqui está em diversos níveis e em diversos, né, por diversos atores colocados aí. Quais são as possibilidades quando eu falo de extensão curricular? Existem aqui algumas possibilidades. Então, eu posso pensar em programas de extensão, onde eu vou integrar várias ações, projetos, cursos, eventos, em grandes programas, né? Já existem instituições que têm tradição, né, na oferta de programas de extensão. Projetos de extensão, então eu vou desenvolver um projeto mais isolado, que vai acontecer, né, naquele momento, para aquele curso, envolvendo aquele grupo de alunos, tá, que vai ter um objetivo determinado e que vai envolver aí a comunidade. Então, existe essa possibilidade. Cursos e oficinas, né? Então, é claro que não pode ser cursos e oficinas voltados para os alunos, é voltado para a comunidade, né? Então, por exemplo, eu vou ofertar um programa de capacitação para um grupo de pessoas, um grupo de entidades que atuam na área de artesanato em Londrina. Tá? E nós vamos trabalhar aí com algum curso de design, por exemplo, para desenvolver alguma ação com aquele grupo. Cursos, oficinas, né? Eu posso aí, de repente, estar cuidando, né, e trabalhando com profissionais que atuam em determinada área. Então, é um curso de farmácia que vai capacitar os farmacêuticos. Farmacêutico é a comunidade,
né? Aquelas pessoas que atuam, né, já na área, e a gente quer aí trazer as questões novas que estão sendo desenvolvidas. Comunidade é entendido de forma ampla, tá, gente? Os profissionais que atuam, os empresários são comunidade, tá? A gente não pode pensar a comunidade aqui de forma restrita, mas pensar de forma ampla. Mesma coisa os eventos, tá? Os eventos não podem ser eventos voltados para a formação dos estudantes, como as semanas acadêmicas, por exemplo. Tá? São eventos voltados para a comunidade, ok? É nesse sentido que a gente trabalha com cursos, oficinas e eventos. Eu já falei, né, sobre prestação de serviços, né? Então a gente pode prestar serviço, a instituição pode ser inclusive contratada para prestar serviço. Vamos pensar em um serviço público, né? Uma prefeitura que vai contratar um curso de gestão ambiental, né? Um curso de arquitetura, de engenharia para cuidar aí de um fundo de vale, né? Para poder propor intervenções para melhorar o uso da comunidade e cuidar de um fundo de vale. Prestação de serviços, pode acontecer, tá? É claro que eu tenho que sempre deixar claro como que essa prestação de serviço vai favorecer a formação do estudante. Tá? Isso é muito importante ter esse cuidado. Os projetos interdisciplinares, eu posso ter projetos que envolvam mais de uma disciplina. Tá? Então, não preciso ter um projeto que vai envolver apenas uma disciplina de um curso. Eu posso ter projetos, inclusive, que pode acontecer durante o curso inteiro. E cada disciplina ou cada unidade curricular vai cuidar de um pedaço daquele projeto. Tá? É possível. Assim como é possível também intercursos, né? Eu tenho um projeto que vai envolver alunos de diversos cursos, né? Cada curso contribuindo ali com a sua especificidade para resolver um problema de uma determinada comunidade, né? Então, intercurso significa também interprofissionais. Também pode ser organizado por temas. Então, veja, existem várias possibilidades aqui quando eu penso a oferta de projetos de extensão, cursos, oficinas, né, programas de extensão. É importante ter isso em mente, essa variedade de possibilidades. O que nós temos que ter clareza é que isso tem que estar registrado, tem que ter um projeto, tem que envolver o atendimento à comunidade, tem que envolver também, né, a formação do estudante. Tá? Então, mas as possibilidades são muitas. É claro que também, né, cada instituição ela pode determinar. Não, aqui nessa instituição nós vamos trabalhar com todas as possibilidades. O professor, o curso tem liberdade. Não, aqui são programas de extensão que vão acontecer nesse formato para atender esta comunidade. Não tem problema, desde que isso esteja documentado e esteja claro para todos os envolvidos, ok? Vamos seguir aqui então. O artigo 9º, né, coloca aqui na modalidade à distância, tá? As atividades de extensão devem ser realizadas presencialmente em região compatível com o polo de apoio presencial. Isso aqui é bem importante, tá? Porque nós temos muitos cursos de extensão que estão implementando a extensão curricular. O que está dizendo aqui? Que se eu tenho uma atividade de extensão curricular que vai atender uma comunidade, tem que ser a comunidade compatível ao polo. Ele vai desenvolver as atividades. Quando se fala presencial aqui, não quer dizer que toda atividade de extensão vai ser presencial. A gente sabe que tem orientações, que ele vai ter leitura, que ele vai ter, né, etapas de reflexão, mas a intervenção vai ser presencial. Vai ser naquela localidade, naquela comunidade no qual ele está inserido. Tá? Se eu vou atender, por exemplo, pequenos empresários, se eu pegar ali um curso de administração, de contábeis, ou os cursos na área de gestão, né? Os cursos tecnólogos, eles vão atender, tá? Pequenos empresários, os MEIs que atuam numa certa região. Tá? Eu tenho que atender os MEIs da região onde eu estou estudando, né, da região compatível com o meu polo, e eu tenho que atender aquela comunidade específica. Né? Eu vou fazer um projeto vinculado a cursos de licenciaturas, onde eu vou atuar em escolas. Tem que ser em escolas compatíveis com a região do meu polo, né? A região onde eu estudo. A parte de intervenção, de atuação, de ação, que é essa parte presencial que está se colocando, tem que acontecer na região compatível com o meu polo. Né? Então é nesse sentido que se coloca aqui esse quesito, né, da extensão curricular. É importante colocar isso aqui, tá? Bom, uma questão que sempre chega, né? As pessoas sempre me perguntam isso. Como que eu calculo as horas, né? Como que eu consigo entender como se constrói as horas de uma atividade de extensão curricular? Já que ela é curricular, ela tem carga horária, tem que cumprir essa carga horária. E essa é uma pergunta interessante e importante, né? Eu tenho que considerar, quando eu penso em calcular as horas, também a carga horária teórica e de preparação das atividades. Tá? Então eu vou ter ali um curso, tá? Uma atividade de justiça restaurativa
num curso de Direito? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que conhecer o tema, eu vou ter uma carga horária teórica antes de ir a campo, eu vou ter a parte de campo, mas eu vou ter que preparar as atividades, né, para poder chegar no campo. Então, qual é a carga horária que eu vou destinar para a teoria, qual é a carga horária que eu vou destinar para a preparação da atividade? Eu posso pensar também da seguinte forma: eu tenho uma atividade de extensão que ela vai ser desenvolvida durante o curso, então na primeira unidade curricular eu vou trabalhar só a teoria, né? Por quê? Porque ele vai ali, né, entender como funciona essa teoria. Na segunda etapa eu vou preparar as atividades, na terceira etapa eu vou a campo, tá? Mas isso tem que estar claro no projeto, tá? Para que todos saibam e entendam, tá? Como que está sendo desenvolvida essa atividade de extensão. Então eu tenho uma carga horária teórica, eu tenho que estabelecer qual é essa carga horária, eu tenho que preparar a atividade, eu tenho que ir a campo, né? E depois eu tenho que voltar do campo e analisar também os resultados, né? Então tudo isso conta como carga horária, né, num projeto de extensão, por exemplo, tá? Quando eu falo em eventos, né, quando eu falo em curso, também tenho que considerar a carga horária da organização, né? Então eu vou organizar um evento, tá? Qual é a carga horária que eu gastei para poder organizar? Fazer os convites aos palestrantes, fazer a divulgação, preparar, né, toda a estrutura para o evento. A participação do evento também pode contar como carga horária, né? Então eu participei junto com a comunidade das atividades. Depois nós fizemos um processo de avaliação das atividades para saber se a proposta do evento atendeu o esperado ou não. Tudo isso pode compor a carga horária de um projeto de extensão, tá? É claro que eu tenho que deixar isso muito claro. Qual é a carga horária destinada para a organização, né? Qual é a carga horária destinada para a participação, qual é a carga horária destinada para a avaliação. Então isso tem que estar claro no projeto, tá? Para não ter dúvida, ok? Ou seja, a carga horária pode ser atendida por mais de uma atividade ou por mais de um projeto, ok? Então, também é importante, porque muitas vezes eu penso que a carga horária é só o tempo de campo, né? Não, é todo o desenvolvimento do projeto. Estou falando de um projeto de extensão, de um curso, de uma oficina, tá? Então, tudo que envolve esse projeto conta a carga horária, a carga horária do aluno, tá? Quanto tempo o aluno leva para poder se preparar, né? Para fazer a leitura, para ter o entendimento, para fazer um debate, para apresentar uma reflexão, para preparar, né, a intervenção, para preparar ali talvez, né, os elementos que ele vai utilizar. Eu vou fazer perguntas, então eu tenho que ter um questionário, eu tenho que, né, preparar isso, como antes de ir a campo, né? Tem um tempo de preparação. Depois que eu volto, né, com as informações, eu tenho que sistematizar, eu tenho que entender se aquilo deu resultado, né? Socializar com o grupo. Então tudo isso conta também carga horária quando eu penso em projetos de extensão, tá? Rapidamente, então, falar aqui sobre tipos de projetos, né? Então, os projetos de extensão, é importante que os objetivos sejam claros e as metas mensuráveis, tá? Então, tem que ter objetivo claro, o que eu quero com esse projeto de extensão e como que eu vou medir isso, tá? Porque se eu não consigo medir, eu não consigo saber se teve efetividade ou não o meu projeto de extensão, tá? Então, os professores estão acostumados a escrever projetos, né? Então, isso não é novidade, né? Objetivos claros e metas mensuráveis. Eu tenho que problematizar, né, a partir da demanda da comunidade. Então, o fundamental é entender o que a comunidade precisa antes de elaborar um projeto. Vamos buscar, aliás, essa pode ser a primeira etapa, inclusive. Você pegar lá a primeira unidade curricular de extensão curricular, pode ser uma análise de demanda. Vamos ir até a comunidade e entender o que eles precisam antes de desenvolver, né, um projeto efetivo. Então é importante problematizar primeiro o que a comunidade precisa, o que nós podemos oferecer, porque muitas vezes já havia acontecer de nós termos projetos que é interessante para o aluno, mas nem tão interessante para a comunidade. Mas lembrando que tem que atender os dois pontos, não é isso que a gente viu na resolução? Atender a comunidade e atender a formação do aluno. Então essa problematização ela é importante. Deixar claro o legado, ou seja, como a comunidade será atendida, né? Isso tem que estar no projeto também, né? Deixar claro como vai se integralizar a carga horária, né? Assim como as etapas de participação discente. Os alunos têm que participar de todo o projeto. Claro que nem todos precisam fazer tudo dentro de um projeto de extensão, tá? Nós podemos dividir em grupos, cada grupo vai desenvolver uma etapa, uma atividade, uma ação, mas tem que deixar claro no projeto o que cada um vai fazer ou
quais atividades ou quais etapas cada um vai desenvolver dentro desse projeto, tá? E quais os conteúdos, competências e habilidades serão desenvolvidas e serão mobilizadas, tá? Já que nós estamos falando de formação do aluno. Isso também é importante estar no projeto. Eu tenho que deixar claro como a comunidade vai ser atendida, deixar claro como que a formação do aluno, né, também vai ser atendida, quais são as contribuições para a formação do aluno, como que eu atendo a carga horária, tá? E como que eu consigo medir isso e que atividades os alunos vão desenvolver. Isso é importante, porque a partir disso é que as atividades vão ser desenvolvidas para depois eu conseguir medir, tá, o resultado dessas atividades. Quando eu falo em cursos, palestras e eventos, né, lembrar que a temática tem que ter relevância social, não é um evento interno, é um evento para a comunidade, tá? São cursos para a comunidade, então posso atender, né, as necessidades de formação de uma determinada comunidade, lembrando que comunidade que é de forma ampla, né? Então eu posso buscar formações para pequenos empresários, por exemplo, como que ele pode melhorar, né, o seu marketing, o uso de redes sociais para divulgar o seu produto, tá? Isso tudo são cursos que atendem a comunidade, pensando na comunidade sempre aqui de forma ampla. Qualquer atividade de curso, tá, de oficinas, de eventos, tem que ter registro, tá? Como que eu registro a participação dessa comunidade? Tá? Como que eu posso mensurar se a comunidade está participando ou não dessas atividades? Ah, mas o meu curso é online, não tem problema, eu tenho que mensurar a participação. Ah, mas eu fiz uma cartilha, né, onde eu estou colocando aqui as orientações para que uma comunidade, para que os empresários possam atuar melhor, tá, na sua comunicação e no uso das redes sociais. Perfeito, mas como que isso chega até a comunidade? Como você mensura isso, né? Isso é importante. Ah, eu estou usando as redes sociais para trazer informações. Ótimo. Como que eu mensuro? Tá? Veja, tá tudo legal, mas eu tenho que conseguir medir, eu tenho que conseguir entender como que isso chega até a comunidade, tá? E a mesma coisa, né? Como que os discentes participam nas diversas etapas quando eu falo em evento, cursos, né? Então, desde a organização do evento, das etapas do pré-evento, participação, avaliação, vai ter publicação de análise de repente, como que eu organizo isso. Então são todos elementos que compõem a carga horária, mas que eu tenho que ter clareza em relação à participação do aluno, como que ele participa dessas ações e dessas atividades. Prestação de serviço? Pode, está lá na resolução que pode, mas eu tenho que ter clareza que essa prestação de serviço tem que contribuir para a formação discente. Então como isso acontece? Tá? De que forma há essa contribuição para a formação discente? Qual a relevância social dessa prestação de serviço? De que forma atende a comunidade, percebe? Quais os atores envolvidos? Tem que responder essas questões, certo? Dentro de um projeto. Lembrando que é um projeto de extensão, não se confunde com atividades que já acontecem de forma natural na instituição por conta de outras necessidades. Não se confunde com o estágio ou com outros tipos de projetos que já acontecem. Mas sim, eu posso otimizar, por exemplo, laboratórios, eu posso otimizar espaços que já prestam serviços e ampliar esse processo, ou ser contratado, né, como eu disse, por entidades, por prefeitura ou até por empresas, para prestar um serviço, desde que esse serviço atenda a comunidade, atenda uma demanda de uma comunidade, tá? Então, e que fortaleça, que tenha aí um fortalecimento também em relação à formação do aluno, mas também é possível, só tem que ter essa clareza, tá, em relação a como dar andamento a esses projetos, ok? Parcerias, é possível, né, pensar em parcerias? Sim, é possível. É claro que eu tenho que identificá-las e deixar claro qual é o papel de cada parceiro no projeto. É um projeto que vai envolver várias entidades na cidade, várias secretarias municipais, tá? Vai envolver o Sistema S. É possível? Sim, é possível. Mas qual é o papel de cada parceiro? Como que os meus alunos vão se envolver nesse processo? Qual é o papel do corpo discente? Como que ele vai, né, como que esse processo de parceria vai fortalecer a formação desse aluno? Como que a comunidade é atendida, né? Ou seja, qual é a relevância social desse projeto? Estou dizendo que é possível, mas que eu tenho que explicar, deixar claro, né, como que essa parceria vai garantir que os dois elementos principais sejam atendidos, né, o atendimento à comunidade e a formação discente. Isso é importantíssimo em qualquer tipo de projeto, inclusive nos projetos que envolvam parcerias. É possível, é muito bem-vindo, amplia, né,
com certeza o campo de atuação dos nossos estudantes possibilita muitas vezes chegar à comunidade de uma forma mais efetiva, né? É sempre relevante essas parcerias, mas tem que tomar alguns cuidados como nós colocamos aqui, ok? Então é isso, pessoal, uma geral aí em relação à extensão curricular, colocamos aqui alguns elementos regulatórios, alguns elementos de prática, né? Algumas ideias de como desenvolver os projetos, então é uma ideia inicial, claro que a partir daqui tem que desenvolver, tem que aprofundar, mas eu penso que já dá um direcionamento, né, para quem está pensando e refletindo em relação à extensão curricular. Espero que tenham gostado, né, dessa nossa palestra, que tenham gostado dessa nossa reflexão e possamos nos encontrar também em outros momentos, ok? Até a próxima, pessoal!